A paz do Senhor, amados. Há um tempinho que eu não faço uma transmissão, mas hoje eu quero deixar uma reflexão para as nossas vidas. Amém? Peço a você que, se puder aí, acompanhe na Bíblia. Creio que vai ser rapidinho essa transmissão. Também conto com o seu comentário, certo? A respeito do que nós vamos falar hoje. Mas eu me senti bastante incomodada para falar a respeito desse tema, porque tem muitas vezes prejudicado o corpo de Cristo. E nada melhor do que a gente fazer uma reflexão. Nada melhor do que a gente se examinar. Não é isso? Então, qual é o tema de hoje? Depois eu vou deixar escrito aí nos comentários. Sinaliza aí para eu ver que você está assistindo, se vale a pena transmitir essa palavra para você. Bom, qual é o título de hoje? Se fazer de vítima, será que essa é a resposta? Então esse é o tema que nós vamos falar nesta manhã, né? Quase tarde já, né? 11h30. Se fazer de vítima, será que essa é a resposta? E nós vamos ver à luz da Bíblia, né? Rapidinho, muito rápido. Porque Deus colocou no meu coração essa frase, e eu fui procurar no dicionário. O que significa fazer-se de vítima? E eu quero que você que está assistindo também participe, hein? Deixa um versículo, deixa a sua opinião. Porque eu digo a você, se eu fosse me fazer de vítima, estaria tudo errado, não daria nada certo. E o único que queria estar sofrendo, a única que queria estar sofrendo seria eu. Vou repetir mais uma vez o tema. Se fazer de vítima, será que essa é a resposta? Fazer-se de vítima. Glória a Deus. Eu acho que Josi entrou aí, né? Que às vezes minha internet fica um pouquinho lenta. Aí depois é que eu vou poder responder quem está me ouvindo. Vamos lá. Fazer-se de vítima significa se fazer de coitada, se fazer de coitado, mentir, falar que você tem todo o azar do mundo, que você é o pobre coitado da história, que você é um infeliz, fazer os outros terem pena de você. Um outro significado, queixar-se como se tivesse sido prejudicado, de forma a despertar a compaixão dos outros, fazer-se de vítima. E olha, querido, é porque tem muita gente se fazendo de vítima que tem muito prejudicado a obra de Deus. Eu aprendi, logo quando convertida, que a Bíblia diz que nós não devemos, a Bíblia diz, eu só não tenho agora o versículo para lhe dar, porque Deus vai me lembrando os versículos e aí eu vou passando. Que nós como ovelhas, nós temos que fazer com que a obra que o nosso pastor está desempenhando seja leve. Ele faça essa obra de forma suave. E muitas vezes nós queremos ter razão em algo que nós não temos. E aí o que nós costumamos fazer para nos defendermos? Nós nos fazemos de vítima. Então eu estou lhe dando uma resposta nessa manhã que se fazer de vítima para você não vai adiantar nada. Porque a sua vida é a minha vida que está em jogo. Se eu fosse me fazer de vítima, procurar um culpado para minha história, com certeza, hoje não teria sido levantada por Deus para fazer a obra, para ganhar almas para Ele. Então eu estou lhe dizendo para você, vou lhe dar alguns versículos aqui, que se fazer de vítima não é a resposta. Eu estou rouca,
Estou tossindo, mas eu vou fazer essa transmissão assim mesmo. Me dá licença para colocar um queimado na boca, para eu não ficar tossindo toda hora. Mas vamos lá, na Bíblia Sagrada. Abra sua Bíblia, você que está em casa, que pode acompanhar, em Gênesis 3. Separei aqui alguns versículos onde Deus me mostrou. Gênesis 3. Versículo 12. Quando Adão e Eva, Deus ele deu uma ordem para Adão. E ele desobedeceu a ordem do Senhor. E quando ele desobedece a ordem do Senhor, ele procura logo um culpado. Preste bem atenção. Isso teve início já desde o início das Escrituras em Gênesis. Diz assim: quando Deus foi procurar Adão, vamos ler no versículo 8. Naquele dia, quando soprava a brisa, Gênesis 3, 8, vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé Deus, que estava passando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor convocou o homem, indagando: onde é que estás? O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio, por esta razão me escondi. Versículo 11. Então Deus o questionou: e quem te fez saber que estavas nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? Replicou o homem: foi a mulher que me deste por auxiliadora. Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor ele deu uma ordem para Adão, e Adão logo desobedeceu a Deus e atribuiu a culpa dele à mulher. Deus não chamou Eva, Deus chamou Adão e deu uma ordem para ele. Ele não tinha que obedecer nenhuma instrução de outra pessoa. Ele tinha que estar focado no que Deus falou com ele. Mas logo ele foi achar um culpado e ele disse: a mulher que me deste por auxiliadora, ela me deu da árvore e eu comi. Ao que o Senhor inquiriu a mulher: o que é isso que fizeste? Aí a mulher, logicamente, automaticamente foi achar um outro culpado e disse: a serpente me enganou e eu comi. Então a gente vê Adão colocando a culpa em Eva, Eva colocando a culpa na serpente, a serpente vai colocar a culpa em quem? Aí talvez você diga assim: pastora, mas a culpa é do diabo. Sim, a culpa é do diabo, mas Deus deu a ordem, foi para Adão. E se Adão não tivesse condições de cumprir, Deus não diria a ele que fizesse. Ele só bastava obedecer. Certo? Então, por causa disso, houve consequências. Versículo, tenho que ler o 14 e o 15. Então Yahvé determinou a serpente: porque fizeste isso, é maldita entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o seu próprio ventre, e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. Versículo 15. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendente dela, porquanto ele te ferirá a cabeça, e lhe picarás o calcanhar. Para a mulher sentenciou o Senhor no versículo 16: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez. Em meio à agonia darás a teus filhos. Seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Então voltou para o homem e ordenou: porque escutaste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te proibi comer. Maldita é a terra por tua causa, com sofrimento habitarás do solo o teu alimento todos os dias da tua vida. Então, querido, a gente está vendo claramente que não adiantou Adão colocar a culpa na mulher, e nem adiantou a mulher colocar a culpa na serpente. Todos eles tiveram consequência dos seus atos. Então não adianta você se fazer de vítima, certo? E está colocando sempre a culpa nos outros, porque você não cresceu, porque você não foi consagrado, porque você não foi destacado na igreja, porque você não foi levantado. Entenda uma coisa: quem destaca, quem levanta, quem faz você seguir adiante é o Senhor. Então não adianta você estar colocando a culpa
no pastor, você está colocando a culpa na igreja, você está colocando a culpa nos irmãos. Eu não vou para aquela igreja, não vou para aquele culto porque o pastor é assim, porque as ovelhas são assim. Para de se fazer de vítima. Deus não está procurando coitadinho, sabe? Se fazer de vítima. Você termina se prejudicando e também prejudicando a obra. Fica se queixando como se tivesse sido prejudicado. Fica tentando despertar paixões nas pessoas. Não vai te levar a nada. No reino de Deus, coitadinho não vai para lugar nenhum. Se fazer de vítima não vai para lugar nenhum. A prova está no início de tudo. Gênesis. Adão colheu. A Bíblia deu. O Senhor deixou registrado para ele no versículo 17. Eva colheu. O Senhor deixou para ela, para nós, revelado no versículo 16, e a serpente também colheu. Então, o que é que eu entendo com isso? Que cada um de nós somos responsáveis por nossos atos. Para de colocar a culpa nos outros. Para de colocar a culpa nas igrejas. Para de colocar a culpa nos pastores. A Bíblia diz, não é à toa que a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Sabe, no meio de muita conversa, aí surgem as fofocas, surgem os disse-me-disse, os comentários. E você termina, sabe, procurando se fazer de vítima e defamando o homem e a mulher de Deus. Eu não estou aqui, sabe, em nenhuma justificativa em causa própria não, porque realmente, grave bem o que eu vou lhe dizer. Eu aprendi uma frase que a minha primeira pastora Iraci Casais, eu não esqueço do que ela disse. O que ela me ensinou foi muito bem instruída ali pelo pastor Bartolomeu e a apóstola, né? Eles são apóstolos agora. Iraci Casais. Eu já cheguei no Ministério Batista do Arvoredo com esse pensamento. Eu não vivo nem por crítica e nem por elogios. Porque eu digo a você, se você é homem e se você é mulher de Deus, não adianta. Aonde chega um homem e uma mulher de Deus, cheio de unção e de propósito do Senhor, ele vai ser levantado, ele vai ser destacado, doa a quem doer. Sabe? Não interessa quem esteja contra ou quem esteja a favor. Prova disso é Davi. Estava lá, no meio das ovelhas, no curral. Ninguém senta na mesa enquanto ele não chegar. Então não adianta, não preciso estar defamando ninguém, estar me fazendo de vítima para poder eu crescer. Muito pelo contrário, você só vai cair. Sabe, quando você se faz de coitado, você perde as suas forças. Quando você coloca a culpa nos outros, você está se enfraquecendo. Então, quando ela me disse essa frase, eu guardei. Eu saí daquele ministério, saí em paz. E eu agradeço a Deus o tempo todo pela vida deles. É uma igreja que tem base bíblica. Eu saí desta igreja com base bíblica. Sabe, se não fossem as bases bíblicas, eu teria caído. E aí, quando eu saio, eu entro no Ministério Batista do Arvoredo com o Bispo Idson, uma outra bênção, onde tem palavra. É a palavra que instrui você, é a palavra que faz o seu alicerce, é a palavra que te firma, é estar firmado na rocha que faz a diferença, não é se fazer de vítima, é estar firmado na rocha que faz a diferença. Então, quando eu saí de lá, eu saí com essa frase que a pastora Iraci ensinava para nós. Hoje ela é apóstola e eu a amo muito. Ela disse, olha, Altamira, eu aprendi a não viver nem de crítica e nem de elogio. E eu tomei aquela frase para mim. As críticas das outras pessoas não vão adiantar nada, não vão me levar a nada. Os elogios de outras pessoas não vão me levar a nada. Aí eu faço alguma coisa esperando que alguém venha me elogiar e a pessoa não vem. Aí eu vou me esmurecer por causa disso. Está errado. A Bíblia diz tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Aí
Eu estou fazendo alguma coisa, vem alguém que não gosta de mim, ou não entende qual é o propósito de Deus na minha vida e me critica. Aí eu vou ficar abatida e vou dizer, não vou mais para aquela congregação, não vou mais fazer esse trabalho, porque fulano e ciclano está dizendo, paciência, não vivo nem de crítica e nem de elogio. Não viva nem de crítica e nem de elogio. Sabe, é preciso parar de se fazer de vítima, porque isso atrapalha o reino. A nossa visão é de reino. Eu costumo dizer lá embaixo, no Arenoso, eu sou pastora do Arenoso. Ministério Batista do Arvoredo no Arenoso. Foi ali que Deus me colocou. E eu costumo dizer aos meninos lá, que é verdade, a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Mas é muito mais fácil você chorar com o irmão que está derrubado lá, está acabado, está detonado, do que você se alegrar com ele. Sabe, você se alegrar porque o irmão foi consagrado. Você se alegrar porque o irmão está dirigindo um trabalho. Ainda que seja no mesmo bairro que você. Antes abrir igreja do que abrir bar. Eu aprendi isso com meu bispo Edson. Antes igreja do meu lado do que um bar. Sabe por quê? Porque quando eu não estiver ali, a igreja estiver fechada, tem uma outra igreja orando. Eu louvo a Deus porque o Senhor abriu o Ministério Batista ali com o pastor Isnaldo. Irmão, a minha visão é de reino. E aonde está a igreja do pastor Isnaldo é um lugar estratégico. Nós estamos ali na frente. Deus nos colocou ali. E eu só vou sair dali quando o Senhor determinar. Às vezes as pessoas não entendem. Nós temos 11 anos ali para fazer 12. Mas ali é um ponto estratégico. Espiritualmente o Senhor já acabou com muita bagunça ali na frente. E aonde o pastor Isnaldo está também precisava ter uma igreja que tivesse identidade, que tivesse um homem de Deus. Então eu vou me entristecer porque ele está ali, eu vou me alegrar, porque é mais um para somar comigo, para destruir com as obras do inferno. O Senhor me deu visão de reino. Ele até me perdoe por estar citando o nome dele aqui, mas eu quero só deixar um exemplo para você. Sabe? Então não adianta você, aí alguém vai, se entristece, alguém vai e não concorda com alguma coisa dentro do ministério e começa a sair, se fazendo de coitadinho, porque o irmão é assim, porque o pastor é assim, porque o pastor é assado. Sabe, eu vou lhe dizer uma coisa, porque eu entendo o meu bispo até hoje e a minha pastora Cássia, porque o Senhor colocou no meu coração uma pequena frase que diz assim: se você estivesse no lugar deles, você faria melhor. Então eu estou dizendo, se você estivesse no lugar deles, você faria melhor. Muitos falam, criticam do Bispo Macedo. Ei, ele vai dar conta a Deus de tudo o que ele faz. A minha e a sua visão tem que ser de reino. A gente não tem que falar nada de ninguém. Uma coisa que ele sempre fala, Bispo Macedo, contra fatos no argumento. O que você faria se estivesse no lugar dele? Então não é hora da gente estar se fazendo de vítima, sabe? Aí as pessoas perguntam, por que você saiu daquela igreja? Ah, porque o pastor é assim, porque a pastora é assim, porque os irmãos são assim, assado, vitimazinha. Se fazendo de vítima, tentando difamar o reino de Deus. Ei, a Bíblia diz que tudo o que a gente falar, a gente vai dar conta para o Senhor. Então, se eu não posso fazer melhor, se você não pode fazer melhor, cale a sua boca e pare de se fazer de vítima. Eu vou lhe dar um outro versículo. Eu já lhe dei Gênesis. Vamos lá para 1 Samuel. Desculpem. Eu tô rouca, mas eu tinha que falar de hoje, que eu tô, sabe, para deixar essa mensagem aqui. É muito fácil a gente se fazer de vítima, se fazer de coitado, mente. E a gente, preste atenção se não é verdade. Se faz de coitado em muitas áreas. Se faz de coitado no casamento. Ah, ele que não presta. Ah, ela é que não presta. Ela é que não faz isso. Ela é que não faz aquilo. Se faz de coitadinho, né, filho? Dizendo porque o meu pai, a culpa do meu pai, a culpa da minha mãe.
Eu sou assim porque minha mãe é assim. Aí vai colocando sempre a culpa no outro. Aí vai a nora e a sogra, vai indo do mesmo jeito. Aí a nora chega, porque minha sogra é que não presta, meu sogro é que não presta. Quer dizer que o bom da história é sempre você. O bom da história sou sempre eu? Tem alguma coisa errada. O bom da história sou sempre eu? Exatamente, Thelma. A Bíblia diz que nós precisamos nos examinar. E é isso que eu procuro fazer com a minha vida. É isso que eu estou passando para você. Eu quero agradecer a Josi e a Elisângela que estão compartilhando esse vídeo. Nós precisamos compartilhar. Já tem um tempinho que eu não entro. Mas Deus colocou esse tema, sabe, no meu coração. Se fazer de vítima não é a resposta para você crescer no ministério. Se fazer de vítima não é a resposta para você ter um casamento abençoado. Se fazer de vítima não é a resposta para que você cresça em qualquer área da sua vida. Eu nunca coloquei culpa de nada. Olha que eu já passei por muitos processos dentro da minha casa sozinha, nova convertida. De muitas vezes de não ter nem alimento para comer. Mas eu nunca coloquei a culpa na minha família. Ei, muita gente, vou falar, abre o ministério, aí quer que o pastor presidente assuma o ministério. Epa, você não foi direcionado por Deus? Então quem vai mostrar se é com você é Deus na sua vida. Eu me lembro que nós descemos para Arenoso. E o bispo levou nos ajudando 2 meses no aluguel. E eu disse, se Deus é conosco, eu não vou mais pedir ajuda no aluguel, porque é Deus quem vai testificar. Não adianta eu estar na frente de uma obra se Deus não quer que eu esteja. Não adianta eu estar na frente de nada se não for para a glória de Deus. Então eu entendi isso. Eu disse, eu não vou pedir nada ao bispo, ele não tem obrigação. Ele é homem de Deus. Ele já viu Deus na minha vida, seguiu a orientação do Senhor e me levantou. Agora quem vai dar testemunho do nosso ministério é Deus. E nós já estamos lá. Já vamos fazer 12 anos. Eu digo a você, se não fosse Deus, esta porta não estaria aberta. Porque foram muitos levantes que nós passamos, foram muitas calúnias, muitas perseguições. E eu, como pastora mulher, solteira, foi pior ainda. Sabe que as perseguições veio justamente dos líderes. Quando eu cheguei ali. E o Senhor disse, sou eu que vou dar resposta do seu chamado. Querido, é Deus que vai dar resposta do seu chamado. Eu vou dizer uma coisa para você. Você pode até dizer que não. Quer dizer, você não, né? Você está me assistindo. Creio que você está entendendo o que eu estou falando. Mas alguém depois vai olhar e vai dizer, o quê, pastora? Mas eu vou dizer uma coisa. Deus dá testemunho do seu chamado até no inferno. É, pastora, é. Ele deu testemunho de Jesus no inferno. A Bíblia diz que Jesus desceu até as profundezas do inferno. Tomou a cédula que continha a nossa culpa e rasgou diante do capeta. Então o que é que eu entendo com isso? Deus deu testemunho de Jesus dentro do inferno. Quando você é chamado por Deus, e a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. É como o Thelma está dizendo assim, a verdade é que colocamos a culpa nos outros, e às vezes até em Deus, é verdade. Só não colocamos em nós mesmos. A culpa não é do outro, a culpa não é de Deus. Se há alguma coisa errada, é responsabilidade minha e sua. Porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria e não faria, falaria e não confirmaria. Escute, eu fui batizada com o Espírito Santo numa igreja tradicional. Hoje a igreja está avivada, mas era uma igreja tradicional. Os jovens saíam para ir para um outro ministério, para serem batizados com o Espírito Santo. Nunca incentivei ninguém aí, eu era presidente dos jovens. Só que eu sempre desafiei a tudo e a todos quando se trata de Deus. Deus
Quando ele quer, ele faz. Agindo Deus, ninguém impede. Eu digo, Deus é Deus e ele pode me batizar aqui dentro desta igreja, mesmo sendo tradicional. E foi assim que aconteceu. Eu levei 5 anos. Mas a minha fé estava no Senhor. E Deus me batizou lá dentro, com o Espírito Santo. Querido, quando a Bíblia diz que agindo Deus, ninguém pode impedir, ninguém pode impedir. Então pare de se fazer de coitadinho, tá bom? Você quer um outro exemplo? Muito bom. É o de Davi. 1 Samuel. Davi, levantado por Deus, para que desse seguimento, para que substituísse, não é nem desse seguimento, substituísse a Saul. Foi, lutou contra os gigantes, o gigante foi derrotado, deu vitória para o rei, e depois, por causa da inveja, o coração de Saul se volta contra Davi. 1 Samuel 23, versículo 7. Eu vou ler para que você entenda. Saul persegue Davi. Olha o que diz a Bíblia. A minha tradução é um pouco diferente da sua, mas depois você olha e você vai entender. Assim que Saul foi informado de que Davi havia partido para Keila, exclamou: Deus o entregou nas minhas mãos. Davi foi para uma cidade cercada de muralhas, com portões forçados, e assim aprisionou-se como quem cai numa armadilha. Em seguida, Saul convocou todos os seus soldados para a batalha, a fim de marchar contra a cidade de Keila e cercar a Davi e os seus homens. Quando Davi recebeu as notícias de que Saul tramava o mal contra ele, disse ao sacerdote Abiatar: traz o colete sacerdotal, vamos consultar a Deus. Davi, ele não se fez de coitadinho quando ele foi perseguido por Saul. E ele poderia se fazer de coitadinho. Por quê, pastor Altamira? Porque ele já tinha sido levantado por Deus. E chegar e dizer a Deus: Senhor, Saul está me perseguindo. E foi o Senhor que me colocou nessa situação. Se fazer de coitadinho, tem um monte de gente afastada do evangelho, se fazendo de coitadinho e colocando a culpa nos outros, quando na verdade a culpa está em si mesmo. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então Davi orou. Versículo 10. Ó Yahvé, Deus de Israel, o teu servo ouviu dizer que Saul se prepara para atacar a cidade de Keila e destruir a todos por minha causa. Saul descera de fato, como entendeu o teu servo. Ó Yahvé, Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. Irmão, olha o que Davi foi fazer. Davi foi consultar a Deus. Davi não foi colocar a culpa em ninguém. Davi não colocou a culpa nem em Saul. E ele tinha motivo. Então prontamente o Senhor respondeu. Davi perguntou ainda: será que os líderes e o povo de Keila entregarão a mim e aos homens que me seguem nas mãos de Saul? E o Senhor afirmou: entregarão. Então Davi e seus homens, que formavam a milícia, com cerca de 600 soldados, partiram da cidade de Keila e vagaram sem rumo definido. Imagine se fosse eu e você. Iria querer enfrentar tudo e dizer: não, o Senhor me ungiu, eu vou enfrentar. O Senhor disse a ele: olha, vão te entregar na mão de Saul, foge. Foi isso que a Bíblia está dizendo aqui. Contudo, assim que Saul foi informado de que Davi havia fugido de Keila, ele interrompeu a marcha a um momento determinado para todas as coisas. Eu me lembro que quando nós passamos por uma perseguição muito grande, mas foi muito grande, de quase arrebentar com a igreja lá embaixo no Arenoso, um levante do capeta. E antes disso, Deus já tinha me mostrado tudo numa visão, tudo. Eu não fui pega desprevenida, porque a Bíblia diz que Deus nos revela tudo e revela. E quando o Senhor mostrou, eu disse: Deus, o que eu faço? O Senhor disse: só fique de pé. Foi essa a instrução que Deus me deu: fique de pé. Quantas vezes eu, irada, eu na minha carne, eu disse: Senhor, hoje não, hoje ele já falou demais, eu vou responder. Quantas vezes eu ia para responder, irmão, e Deus dizia: shh. Deus dizia: se cale. Sabe o que é isso? É confiança no Senhor.
Sabe o que é isso? É obediência a Deus. Sabe o que é isso? A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Se eu tivesse reagido como esperavam, não estaríamos lá. Mas o Senhor, todas as vezes que eu ficava irada, Ele dizia: se cale. Na justiça do homem, Deus não opera. Na minha e na sua justiça não vai. É pelo sangue de Jesus. É pela cruz de Cristo. É pelos cravos nas mãos. É Deus falando a teu respeito. Salmo 40, versículo 7. Eu descobri esse versículo. E eu vou ler para você, depois eu volto aqui para 1 Samuel. Salmo 40, versículo 7. O salmista disse assim: então declarei, Salmo de Davi. Então declarei: eis, aqui estou, no pergaminho está escrito a meu respeito. Eu descobri que a Bíblia, quando diz que nós somos mais do que vencedores, ela está falando de mim, de você. A Bíblia, quando ela diz que nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece, ela está falando de mim e você. Quando ela diz que nós já estamos crucificados com Cristo, ela está falando de mim e de você. Então, Salmo 40, versículo 7. O Senhor declara que a Bíblia fala a nosso respeito. A Bíblia dá testemunho de mim e de você. Você quer mais o quê? A Bíblia dá testemunho de mim e de você. Foi assim Deus, Ele deu testemunho de Davi. Olha só, versículo 14. Davi permaneceu no deserto, refugiando-se em lugares seguros, e na região montanhosa do deserto de Zif. Dia após dia, Saul o procura obstinadamente. Mas Deus não entregou Davi em tuas mãos. Entenda uma coisa: não precisa você se fazer de vítima, você sair colocando, a culpa nos outros. Se você estiver na direção de Deus, Ele nunca vai entregar você nas mãos dos seus opressores. Eu simplesmente tenho que me calar. Eu descobri que eu sou bênção, eu não sou maldição. Você é bênção, você não é maldição, você nasceu para dar certo. Nós nascemos para dar certo. Está registrado na Bíblia. Eu vou terminar. Sabe? Foi esse o texto, o título que eu deixei: se fazer de vítima. Será? Você mesmo vai responder para você. Será que essa é a resposta? Aí a gente vai para Davi ainda, no capítulo 24, onde Davi poupa a vida de Saul. Ele tinha todos os motivos para detonar com Saul ali. Mas olha o que ele disse. Eu preciso ler esse versículo. Esses versículos para você, em nome de Jesus, eu declaro libertação sobre a sua vida. Sabe, porque já chega. A Bíblia diz que a nossa luta, eu aprendi isso, grave. Não é contra a carne, nem contra o sangue, Efésios 6. Mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vamos lá. Efésios. Irmão, eu aprendi isso muito cedo. A Bíblia está falando a nosso respeito o tempo todo. Só não segue quem não quer. Me desculpe, eu estou tossindo, mas é porque eu já estou aqui falando mesmo forçada. Porquanto, Efésios 6,12, nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espiritual do mal nas regiões celestiais. Não já basta de inimigo não, querido. O meu e o seu inimigo não é o irmão que está ao nosso lado. O meu e o seu inimigo não é o pastor que está ali alimentando. O meu e o seu inimigo não é o irmãozinho que está lá em comunhão conosco. O irmão está perseverando igual a mim e você. Eu estou perseverando igual a você. Eu estou perseverando, querido, para ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Eu quero melhorar a cada dia. Então, quando o Senhor diz: filha, a sua luta não é contra a carne nem contra o sangue. Olha, irmão, eu sempre fui pentecostal até o tutano.
E uma vez eu dirigi uma vigília numa igreja tradicional. Quer saber o que aconteceu? O fogo caiu. E aí algumas pessoas se levantaram e diziam que nada é demônio. Nunca vi Deus agir dessa forma. E naquele dia eu disse: Senhor, eu vou sair da igreja. O Senhor disse para mim: você não vai sair. Eu disse: Senhor, eu não consigo entrar na igreja. Deus disse para mim: se você não consegue entrar de cabeça erguida, entre de cabeça baixa. Eu digo: mas eles estão dizendo que é demônio. O Senhor disse: entre de cabeça baixa e saia de cabeça baixa, mas não saia da igreja. Deus forjando meu caráter. Deus forjando meu caráter. Precisamos nos humilhar para que Deus exalte. E foi isso que aconteceu comigo. Eu entrava nos cultos, irmãos, de cabeça baixa. Eu não falava com ninguém. E eu saía de cabeça baixa. Até quando o Senhor me deu estrutura novamente e eu consegui levantar a cabeça. Mas lá naquele lugar o Senhor me exaltou. O Senhor exalta você aonde você estiver. Quando você, calar a boca. Quando você fechar o bico. Quando você não se defender. Quando você não der resposta. O Senhor te defende. O Senhor te defende. Eu estou cansada de ver um bocado de ovelha saindo do ministério e defamando o pastor. Sabe, defamando a irmã, a diaconisa, defamando o evangelista, defamando os irmãos. E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Já basta, já basta. Nós temos um adversário que não se cansa. Ele não vai descansar enquanto ele não conseguir derrubar a mim, a você. Vou te contar uma coisa espiritual. Deus me deu uma visão com uma igreja. Eu não vou dizer qual é a igreja. Do nosso ministério, onde eu estou. E Deus me mostrava um cachorrinho. Sabe daqueles cachorrinhos pequenos, fininhos? O infeliz estava na frente da igreja. Latindo, 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 fazendo a maior zoada. E ali orei, apresentei a Deus. Mas você sabe o que foi que aconteceu? Com pouco tempo, a igreja fechou as portas. E quando nós viemos saber o que foi que tinha acontecido, sabe o que era que tinha acontecido? Muita fofoca, muito disse-me-disse. Muita conversa. Os irmãos não estavam se entendendo. Os irmãos estavam se levantando contra os pastores. Os irmãos estavam se levantando contra o outro. Os irmãos estavam levantando, sabe, as pessoas contra o ungido do nosso ministério. Não fica de pé. Não adianta. E eu digo: meu Deus, um cachorrinho daquele, o demônio tão fraquinho, ele conseguiu fechar uma porta. Porque os crentes não se colocaram na posição. Porque os crentes não se colocaram ali à disposição de esperar Deus agir. Todo mundo acha que tem razão e quer expor a sua razão. Deus me deu uma palavra quando estava sendo montado o coral de pastores. Porque o diabo ia tentar dividir-nos. Ia tentar causar contenda. O Senhor disse para mim: seja você uma facilitadora. Eu disse: Deus, o que quer dizer facilitadora? Aí eu fui para o dicionário, porque muita coisa eu não sei. O que eu sei é porque o Espírito Santo, ele coloca na minha mente, no meu coração, e eu vou buscar resposta. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. E quando eu fui para o dicionário, a Bíblia diz que facilitador
é aquele que contribui para o crescimento do grupo, sem precisar estar em evidência. Eu não precisava estar em evidência, eu só precisava estar unida. Foi isso que o Senhor falou para mim. Mas a verdade é que muita gente quer aparecer. Natureza humana. Mas natureza humana tem que ir para trás da cruz de Cristo. O Senhor disse, seja uma facilitadora. Não uma causar contenda, uma facilitadora. Ajudar para o crescimento do corpo de Cristo. Para que o grupo... Irmão, você já pensou? A gente adorando todo mundo em unidade. Quem é que vai perder? É o diabo. Quem é que vai perder? É o reino das trevas. Eu quero lhe dizer uma coisa. Por mais que você faça, se Deus te usar para levantar paralítico, se Deus te usar para abrir olhos de cego, se Deus te usar até para ressuscitar mortos, a glória é dele. Então não adianta querer passar um por cima do outro. E uma das coisas que o diabo tem usado é isso. Me fazer de vítima para me sair de boazinha. E aí o outro que não está na visão diz, meu Deus, coitadinho, é isso mesmo. Aí o diabo coloca logo, não vou para aquela igreja que eu não vou. Epa! Ai de nós, tudo que nós falarmos, nós vamos dar conta para Deus. Então é isso que eu quero dizer para você hoje. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Vamos ser pessoas facilitadoras. Para de se fazer de vítima. Encare as coisas de frente. Porque ninguém tem culpa de nada. Vamos lá. Eu já li Efésios 6:12. Mas eu quero terminar. 1 Samuel 24. Vamos lá. A Bíblia diz que quando Saul retornou da batalha, eita Deus, é hoje, foi informado que Davi se encontrava no deserto de Engedi. Deixa eu levantar a Bíblia aqui, porque senão não vai dar certo. Então Saul separou 3.000 homens escolhidos entre todo Israel e saiu à procura de Davi. No caminho parou nos currais de ovelhas. Versículo 4 diz assim, já estou acabando. Então os soldados de Davi lhe sussurraram, hoje é o dia sobre o qual o Senhor te prometeu. Entregarei o teu inimigo nas tuas mãos. Tu lhe farás como bem te parecer. Então Davi se levantou e sem silêncio cortou a ponta do manto de Saul. Mas Davi ficou com remorso depois disso, por ter cortado a ponta do manto de Saul. E declarou aos que o seguiam, que Yahvé me livre de proceder com vingança contra o meu Senhor, de levantar a mão contra ele, afinal ele é o rei ungido pelo Senhor. Você pode até não valorizar o seu pastor, você pode até não valorizar a sua liderança, mas eu quero lhe dizer que toda a liderança foi levantada por Deus. E a liderança é ungida do Senhor? Sim. Ah, pastora, mas não vejo ele como homem nem como mulher de Deus. Problema seu. Se você não vê é porque está cego. Não é para você ver nada. Você tem que ver o Senhor. Não se luta contra uma liderança, não se levanta contra uma liderança, não se fala mal do irmão. Sabe, eu passei por muita coisa, e vou lhe dizer uma. Quando cheguei ali naquele ministério, houve algumas resistências por eu ser mulher. E eu dizia, Senhor, como ensinar o povo? O Senhor disse, comece a dizer para eles que não olhem para a mulher, mas olhem para a unção que está sobre a sua vida. Então, se você não consegue olhar ele como homem, se você não consegue olhar ele como mulher, ele como homem ou ela como mulher de Deus, ele é consagrado, levantado, separado, olhe como ungido. Olhe como ungido do Senhor, olhe para a unção.
Porque às vezes você olha para minha cara, você não vai com a minha cara. Mas eu já disse, eu não vivo nem por crítica e nem por elogios. Eu não preciso me justificar diante de nada, nem de ninguém. O Senhor sabe que eu passei até aqui, para não estar no mundo, para não estar afastado do Senhor, desviado. Então, querido, o que é que eu quero lhe dizer? Veja a unção que está na vida da outra pessoa. A unção precisa ser respeitada. A unção precisa ser respeitada. A unção, qualquer tipo, seja ele diácono, seja ele evangelista, seja ele pastor, bispo, apóstolo, seja ele o irmãozinho que está sentado no banco que não é consagrado. Não é consagrado não, pastora, mas tem uma unção sobre a vida dele. O sangue de Cristo. O sangue de Cristo está sobre a vida dele. Sabe, quando eu vi algumas adversidades vindo contra mim, eu dizia, olha, o que nos une é o sangue do Cordeiro. Quer tirar essa aliança? Não interessa se você gosta de mim. Entenda que o que une a igreja é o sangue do Cordeiro. O que une a igreja é o sangue de Cristo. Não foi o meu sangue derramado na cruz por você. Muitas vezes eu dizia assim, brincando com o povo, eu dizia assim, o irmão está se levantando contra mim. E ele está metendo pau na minha pessoa. E eu dizia, brincando com o irmão, ainda bem. Brincando, vírgula, né? Porque a Bíblia diz que nem por isso que é brincadeira. É outra coisa, mas vamos lá. Eu dizia, ainda bem que não foi você que morreu por mim. Ainda bem que não foi você que morreu por mim. Eu sei quem morreu por mim. Você precisa saber quem morreu por você para se posicionar como filho, se posicionar como herdeiro, se posicionar como mais um a somar no reino, se posicionar como mais um a trazer a unidade, se posicionar como mais um a crescer, a somar no reino de Deus. Se alegre porque o Senhor te separou para isso. E não, coitadinho, aonde você for, a igreja que você for, você vai se fazer de coitado. E eu vou lhe dizer, coitadinho Deus não usa. O negócio é esse, pastora Ei. Ele examina os nossos corações. Olha o que diz a Bíblia. Versículo capítulo 24 de Samuel. Os soldados de Davi disseram para ele... Jéssica está dizendo aí, minha pastora é top. Eu que tenho umas ovelhas top, abençoada, que igual segura comigo, e eu louvo a Deus pela vida de vocês. Que eu sei que assim como eu defendo as minhas ovelhas ali no Arenoso, eu tenho certeza que as ovelhas que estão comigo me defendem. Isso eu tenho certeza absoluta. E ai de quem? Sabe? Você tá com uma das minhas ovelhas lá para meter o pau em mim. Coitado, vai sair convertido, hein? Porque eu defendo o meu bispo, aonde eu estiver, e a pastora Cássia. E ponto final. E toda a família pastoral de lá, defendo, e acabou. Sabe por quê? Porque foi lá no Ministério Batista do Arvoredo, como bispo e pastora Cássia, que eu cheguei detonada, arrasada, sem saber para onde ia. Só não fui pro mundo porque tive base da primeira igreja batista da Fazenda Grande, apóstolo e apóstola Bartolomeu e a apóstola Iraci, base bíblica. A base bíblica firma você. Mas dizia a você que quando eu saí de lá tomei cada porrada, tomei, mas Deus me firmou porque eu queria Jesus. Eu saí de lá com a frase que a apóstola falou: não vivo nem de crítica, nem de elogio. Vamos lá. E a Bíblia diz, versículo 5: mas depois Davi ficou com remorso por ter cortado a ponta do manto de Saul e declarou aos que o seguiam: que Yahvé me livre de proceder com vingança contra o meu Senhor, de levantar a mão contra ele, afinal ele é o rei ungido pelo Senhor. Com essas palavras, Davi conteve a sanha dos seus homens e pediu que se lançassem sobre Saul. Olha que versículo lindo. A Bíblia diz que Davi conteve a ira dos seus liderados e pediu que eles se lançassem contra Saul. Davi podia pegar ali aquela pessoa que ele estava à frente, liderando, e dizer assim: olha, Saul é culpado. Eu não vou matar Saul não, mas vocês façam o que vocês quiserem. Mas a Bíblia diz que Davi,
A Bíblia diz que Davi conteve a ira dos homens e impediu que se lançassem sobre Saul. Não interessa o quanto seu líder esteja errado, seja você a conter a ira daqueles que estão querendo devorá-lo. Porque ainda que ele faça alguma coisa, glória a Deus, Josi, ainda que ele tenha feito alguma coisa, não cabe a mim nem a você julgar. Nós temos que apaziguar as coisas e não de colocar lenha na fogueira. Sabe, não podemos fazer isso, já chega de tanto julgamento. E a Bíblia diz, vou ler de novo, versículo 7, 1 Samuel 24, 7, com essas palavras: Davi conteve a ira dos seus homens e impediu que eu lançasse sobre Saul. Eu já vi, irmão, pastores incitando as próprias ovelhas contra o líder dele, cara. Eu digo, esse ministério nunca vai para frente, não foi. Porque o pastor que foi indicado para o campo por esse outro líder, ele, em vez de chamar as ovelhas para somar, ele pega as próprias ovelhas, coitado desse líder, e lança as próprias ovelhas que ele está ali. Um exemplo. Vou dar um exemplo muito claro. Eu, pastor Altamira, eu estou ali no Ministério Batista do Arvoredo, no Arenoso. Meu bispo me mandou para lá. Bispo Idson, pastora Cássia. Eles podem até não ter ideia de quanto eu os defendo, mas defendo e acabou. E se eu estiver errado, pastora, defendo 2 vezes. Que negócio é esse, pastora? Deus não me chamou como juiz. Deus não me chamou como juiz. Então, o que acontece? Se por acaso fizerem alguma coisa errada, eu como pastor, eu vou levantar minhas ovelhas contra o meu bispo e minha pastora Cássia nunca. Ei, não está satisfeito, pede para sair. Agora, levantar as minhas ovelhas, muito pelo contrário, você pode perguntar uma por uma, são ensinadas a honrar o bispo e a pastora Cássia. Costumo dizer para eles não vêm aqui muito porque eu sei, não é porque não querem não. Eu não convido muitas vezes, sabe por quê? Porque eles são muito cobrados. E já que eles são cobrados por alguns que não entendem, eu deixo que ele vá. Mas não os deixo de chamar porque não faço questão. É porque entendo que eles são muito ocupados. Eu estou ali como uma peça, uma coluna para ajudá-los. E não para causar mais peso. Então, quando é necessário, que aniversário tem consagração, eu chamo e eles atendem prontamente. Mas não ando chamando. Aí vou ficar me queixando, porque ele não vem aqui na minha igreja. Aí não vem porque eu não chamo muito. Tenho certeza que se eu chamar, ele vai. Agora, tenho certeza, se você perguntar a todas as ovelhas de lá do Ministério Batista do Arvoredo no Arenoso, o que vocês acham do bispo e da pastora Cássia? Eles vão dizer, eu os amo porque eu fui ensinado a amá-los. E é desse jeito. Foi assim que aconteceu. Davi conteve a ira dos homens e pediu que se lançassem sobre Saul. E ele saiu em paz daquela caverna e seguiu seu caminho. A Bíblia diz que em seguida Davi também se levantou, deixando a caverna para 2 costas de Saul. Senhor meu rei, olha o que ele falou no versículo 8. Saul olhou rapidamente para trás e Davi se inclinou com o rosto em terra, em sinal de plena reverência. E disse, então Davi indagou a Saul, por que das atenções aos homens que te alegam? Davi quer fazer-te mal? Os teus olhos acabam de comprovar que o Senhor hoje te entregou nas minhas mãos nesta caverna. E alguns rogaram que eu aproveitasse a oportunidade e te matasse. Naquele momento, contudo, a minha mão te poupou. Desculpem, gente. Pois eu declarei, não estenderei a mão contra o meu Senhor, porque é o rei ungido do Senhor. Thelma, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Eu vim trazer essa mensagem para você. Se fazer de vítima. Será que essa é a resposta para mim e para a sua vida? Será que isso, com certeza, não vou dizer será não, está impedindo de você crescer? Você vai e avança alguns vai à frente. Alguns momentos, depois retrocede tudo de novo. Por quê? Porque está se fazendo de vítima sempre. Quem se faz de vítima não cresce.
Então Davi falou, olha, ainda os meus liderados mandaram que eu te matasse, mas eu não vou levantar a mão contra o ungido do Senhor. Davi reconheceu a unção que estava sobre a vida de Saul. Eu vou dizer a você uma coisa, preste bastante atenção. Respeite a unção que está na vida do seu irmão. É isso mesmo. É isso mesmo, Jéssica. Aprendemos a amar vendo o amor das... É isso mesmo. É isso mesmo. Quem quiser que fale. Sabe? Então é isso que eu quero dizer para você nesta tarde, nessa manhã, sei lá que hora é já. Respeite a unção que está sobre a vida do seu irmão. Respeite a unção que está sobre a vida do seu líder. Olhe para o seu irmão e veja que antes de você falar qualquer coisa, há um amor maior. É o amor de Jesus. Jesus morreu por ele também. Jesus não morreu só por você. Estou finalizando. Jesus morreu por ele também. Então, que você declare sobre a sua vida que a síndrome do coitadinho caia fora em nome de Jesus. A síndrome do coitadinho caia fora em nome de Jesus. Ei, não adianta, você não vai olhar para mim e vai me ver com um olhar de coitadinha. Não. Não. Coitadinha? Não. Você não vai ver eu me queixando a esse respeito. Mas vamos lá. Qual é a resposta, pastora? Estou acabando. Busca o Espírito Santo e você vai ter a resposta. João 16, já estou lhe dando a resposta, vou finalizar. Depois orar a Deus para minha garganta, meu Pai. Oh, aleluia. Eu não vou nem poder ensaiar hoje lá no Coral dos Pastores, porque a voz está uma benção. João 16, 13 e 14. João 16. Diz assim. Jesus falou no 12. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento neste momento. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos revelará tudo o que está por vir. Então, deixa o Espírito Santo te guiar. Para de se fazer de coitadinha, porque vamos lá para Filipenses 4:13. Olha o que a Bíblia diz a meu e a seu respeito. Filipenses. Eita. 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 7 e 8. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Tiago 1:25, já estou encerrando. 1, 2 e 5, desculpa. Misericórdia. Irmão, se fazer de vítima não é a resposta. A Bíblia diz como nós atravessarmos as provações. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passar por diversas provações,
Porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Então, biblicamente, se fazer de vítima não é a resposta. Como nós devemos passar as provações? A Bíblia diz, considerando motivo de júbilo, ou seja, dando glória a Deus. Então eu quero finalizar isso. A Bíblia diz, Filipenses 4:13, posso todas as coisas. No coitadinho é? Não. É posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Então eu quero dizer uma coisa para você. A síndrome de coitadinho não vai te levar para lugar nenhum. Porque Deus é sábio. Ele é a própria sabedoria. Ele não vai pelo que nós falamos, nem pelo que nós pensamos. A Bíblia diz que os nossos pensamentos são maiores. Os pensamentos de Deus são maiores. Nossos pensamentos diante do Senhor, nada não serve para nada. Os pensamentos de Deus são bem maiores, bem maiores, bem maiores. Então, enquanto a gente fica aí maquinando alguma coisa, Deus já tem a resposta, sabe? Então, o que eu disse no início, vou finalizar. Fazer-se de vítima, se fazer de coitada, mentir, falar que você tem todo o azar do mundo, que você é a pobre coitada da história, ou coitado. Eu estou falando a meu respeito, que Deus falou comigo. Que você é infeliz, fazer os outros terem pena de você. Queixar-se como se tivesse sido prejudicada de forma a despertar a compaixão dos outros, não vai adiantar de nada. Coitadinho, não vai adiantar de nada. Então, que em nome de Jesus, que essa mensagem entre verdadeiramente, faz a pousada, sabe? Essa morada no seu coração. Porque Deus está querendo te levantar. Deus está querendo, sabe, te usar. Foi como eu falei ontem lá na igreja. A nossa evangelista Daiane pregou e depois Deus lançou uma palavra ao meu coração e eu disse para o povo. Eu digo, olha, a palavra de Deus nesta noite, que foi repetida com o pregador na sede. A palavra de Deus nesta noite é avançar. Não importa os seus pensamentos, não importa os seus achismos, não importa se você perdeu ou se você ganhou. A ordem de Deus é avançar. Avance, que o mar se abre. Avance, avance e acabou. Certo? Então que Deus e Cristo nos abençoe, que nós possamos refletir muito nessa mensagem e vai passando para outras pessoas para que, se é de edificação, se serve, compartilhe mesmo e deixe quem quiser achar ruim. Vamos ser pessoas facilitadoras. Quero fazer uma oração rapidamente. Pai, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui, obedecendo ao que o Senhor colocou no meu coração. E eu creio, Deus, que vai trazer luz para cada vida, cada pessoa, e que haverá mudança de vida, de ações, de atos, de práticas, através desse vídeo. Eu os abençoo com mudança de comportamento, em nome de Jesus. O Senhor nos ensinou, o Senhor me ensinou, que nós não podemos viver nem por crítica e nem por elogio. E assim o Senhor tem me ensinado a andar. E o Senhor é forte em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de levar a Tua palavra. Amém? Que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Vamos meditar na palavra. Deus abençoe. Em nome de Jesus.